presidente Lula defendeu nesta terça-feira a necessidade de reforçar a integração entre os países da América Latina e do Caribe. O chefe do executivo discursou na 7ª cúpula da CELAC, realizada em Buenos Aires, na Argentina. Lula defendeu uma unidade regional entre os países dominados pela esquerda e fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter tirado o Brasil do grupo. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando o meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. Nos meus 2 primeiros mandatos, estive dedicado ao lado de tantos que vejo hoje aqui, reunidos em torno desta mesa, a tarefa de construir uma América Latina alicerçada em laços de confiança. Lula falou ainda sobre as supostas tentações autoritárias na região e no mundo. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. A maior parte desses desafios, como sabemos, é de natureza global e exige respostas coletivas. Não queremos importar para a região rivalidades e problemas particulares. Ao contrário, queremos ser parte das soluções para os desafios que são de todos. Por fim, Lula voltou a afirmar que o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 foi um golpe de Estado. O nosso primeiro destaque do programa de hoje. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade com análise. Zé, sobre esse discurso de hoje do presidente Lula em Buenos Aires. Boa noite, salve Zé. Nós vemos aí que Lula não esquece o Bolsonaro, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite aqui, colegas de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa visita do presidente Lula à Argentina e depois ao Uruguai já indica o que ele falou logo que assumiu, e foi a ordem ao Itamaraty de que a prioridade de relações seria exatamente aqui, no Cone Sul e países caribenhos, né? Essa é a prioridade, exatamente por isso ele fez um discurso recheado de dados ali que pode indicar que Lula está querendo liderar aqui essa região. O Brasil vai pagar um preço, todo líder ele faz concessões, ele distribui, é assim que se faz liderança, né? E o Brasil vai pagar primeiro com algumas benesses, empréstimos, vai abrir mãos, por exemplo, de circulação de mercadoria e assim por diante. É uma estratégia do governo de Lula exatamente para dizer, olha, nós somos importantes aqui no Cone. Não precisava dizer que aqui no Cone Sul o Brasil é o país que tem o maior parque industrial, o maior PIB, maior número de habitantes e a economia mais fluente. Não tem nenhuma dúvida, não precisaria disso. Agora a gente vê claramente de que há ali uma linha retórica do governo Lula de criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer de que tudo que ele fez foi errado. Olha, Lula fala claramente sobre os erros da Venezuela. A linha dele é fechar os olhos para os acordos internacionais e bilaterais aqui na região. É o que em política se chama de São Jorge de Bordel. O São Jorge fica pregado na parede e fecha os olhos para o que acontece lá embaixo. E assim, o governo brasileiro faz negócios, apoia e até ajuda, financia países com ditaduras cruéis. É o caso, por exemplo, de Cuba, é o caso, por exemplo, da Venezuela. Esta é a realidade. E aí o que acontece? O Brasil já decidiu abrir a sua embaixada em Caracas, já mandou um grupo lá para reativar os imóveis brasileiros que estavam abandonados lá há 3 anos, né? Ninguém sabe exatamente como está, e vai nomear um embaixador, por exemplo, é só o encarregado de negócios, que já está indicado para a Venezuela. E aí ele fala da Venezuela de que a saída tem que ser no diálogo. Se ele fala em saída, ele admite, isso é a primeira vez, de que não há uma democracia, de que o regime lá é horrível, um regime ditatorial. Ele chegou a falar de Cuba, é o regime que eles querem. Não é não, não é não.
Não é o regime que eles querem, não, porque é por isso que existem muitos presos políticos em Cuba e simplesmente pelo ato de protestar, não é quebradeira de nada, não, simplesmente protestar. Essa viagem de Lula foi cercada de interesses, viu? Todos os países ficaram exatamente de olho grande ali o que vai acontecer. E Lula quer liderar esses países e fazer negócios e acordos diretamente com o bloco europeu, que é um sonho que já vem há muito tempo, que coloca mesmo a região em um posicionamento melhor no cenário internacional. Só que é contramão, viu? Todos os blocos estão passando por crises. E você, Nelson Kobayashi, o que achou, Kobayashi, desse discurso de hoje do presidente e desses acenos dele aos vizinhos aqui da América do Sul? Boa noite, Kobayashi. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Mota, José Maria Trindade, toda a nossa audiência. Bom, uma coisa ele falou que é muito verdade, que tentações autoritárias desafiam a democracia no ambiente da América Latina. Só faltou dizer de onde vêm essas tentações, né? Aliás, esse encontro, esse grupo, esse bloco, a CELAC, se fosse séria, não aceitaria governos como o da Venezuela e da Nicarágua, por exemplo, como seus membros. Se esse grupo fosse sério, não aceitaria países que têm compromissos com ditadura, não aceitaria países onde a sua população sofre os males de governos autoritários. Realmente, nessas tentações autoritárias existem e não são tentações, não, são realidades muito verdadeiras que já se efetivam infelizmente, negativamente na vida de milhões de cidadãos em países vizinhos. É uma tristeza que haja essa aliança sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de premissa, de princípio, de valor a ser colocado como condição mesmo dessas relações. É certo que é muito importante que o Brasil se relacione com outros países, com os países vizinhos, mas não a qualquer custo. Se a gente olhar, por exemplo, para outros blocos, outros grupos de países, algumas condições são colocadas com muita clareza, como, por exemplo, o compromisso de que os estados que integrem determinados grupos com direitos humanos básicos, com estados democráticos. Prova disso, a gente já falou aqui, as sanções que o governo russo recebeu depois de iniciar uma guerra contra a Ucrânia. Aqui, os outros países são governos ditatoriais, colocam a população de seus países em situação de miséria e nada é feito. O presidente Lula falou ontem, por exemplo, na coletiva de imprensa, que o Brasil não tem que se intrometer na política interna desses outros países aí. É, infelizmente, um discurso que não pode nos alegrar. É um discurso muito triste, porque milhões de pessoas estão sofrendo com governos autoritários, essas tentações autoritárias ditas pelo presidente Lula. A opinião agora é do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite para a nossa querida audiência. Olha, muita gente vai ficar chocada, mas eu vou concordar. O chefe do executivo disse que tentações autoritárias desafiam a democracia na América Latina. É isso mesmo. Tentações autoritárias são uma praga que infestam a América Latina há vários séculos. Uma das figuras mais características da política latino-americana é a figura do caudilho. O caudilho é aquele político que, através de uma mistura de populismo com ideologia e força das armas, impõe o seu regime, um regime totalitário. São tantos exemplos que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre eles. Essas histórias, inclusive, estão na nossa literatura, já foram magistralmente contadas por autores como, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, e eu vou citar aqui até o Lira Neto, que tem uma obra-prima em 3 volumes, chamada Getúlio, sobre Getúlio Vargas, o nosso ditador, o pai do povo, o velhinho querido, que comandou o Brasil numa ditadura de caráter fascista e depois voltou eleito para o novo mandato presidencial. A tentação autoritária latino-americana, vamos ser justos, ela encanta todo o espectro político.
Na América Latina, historicamente, direita e esquerda se revezam na busca de uma solução que as mantenha permanentemente no poder. Agora, a esquerda tem duas vantagens quase insuperáveis. Primeiro, a esquerda tem o luxo de usar meios totalmente incompatíveis com os fins que ela diz que ela quer atingir. Então, ela fala de amor ao mesmo tempo em que pratica políticas baseadas no ódio. Segundo, a segunda vantagem da esquerda, ela tem o domínio completo da narrativa. É um domínio tão forte que a esquerda consegue fazer muita gente acreditar que ela é a resistência democrática e que a direita é a inimiga da liberdade. E aí, acredite quem quiser ou quem não tiver outra alternativa. Você que destaca nessa fala de hoje do presidente Lula, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Brown, Nelson, Mota, Trindade, querida audiência, na pessoa da minha amada Velma. É Nelma. Eu até troquei o nome da Nelma. Nelma, um beijo pra você. O Mota, ele veio com uma literatura tão bonita que eu me lembrei do Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas. Que é o seguinte, é um trecho que diz... Bom, quem conhece o sertão brasileiro sabe. Manda quem controla... Eu estou dizendo de cabeça, tá? Então não é entre aspas, mas é isso. O grande sertão brasileiro, todo mundo sabe, manda quem controla pela astúcia. Deus mesmo, se vier para cá, tem que vir munido de bala. E olha que bala é só um pedacinho de metal. Veja, Lula na CELAC, para eu me valer aqui do dom da Soraya Tronic, né, que não sabia o nome do candidato Kelmon e falou candidato padre, eu quero chamar a CELAC de sei lá o quê. Né? A CELAC, o que é CELAC? CELAC é sei lá o quê. Bom, justificativa para sei lá o quê? Nós somos países oriundos de colonização, nós somos, sozinhos somos fracos, como disse o Lula, mas juntos somos fortes. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra uma teoria política, uma ideologia política, uma praga, uma desgraça política inventada lá, né, no começo do século XX, que é quando nós somos feixes, com X, né, feixes de madeira, gravetos, nós somos fracos, nós somos quebrantáveis, mas quando nós nos unimos esses feixes fracos, nós nos tornamos fortes. Esse é o desenho da teoria do feixismo ou do fascismo. Então, esta reunião na sei lá o quê é uma demonstração moderna de fascismo, muito mais fascista do que as demonstrações acusadas por esses políticos contra os seus inimigos. Nós temos a questão do discurso do Lula nessa reunião feixista ou fascista, em que nós vemos ele afirmar mais uma vez, como já fez institucionalmente através do site do governo federal, o site oficial, de que o Brasil foi vítima o Brasil sofreu um golpe. O impeachment da presidente Dilma Rousseff para Lula foi um golpe. E nesta ocasião, Lula acusa o Congresso Nacional, que ainda está lá, acusa o Supremo Tribunal Federal, a composição é praticamente a mesma, de golpe. Ora, se todos aqueles que atacam o Congresso e o Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal estão sendo colocados dentro de uma investigação por crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, por que é que Lula agora não é colocado pessoalmente na mesma investigação, já que ele diz que o STF e o Congresso cometeram um golpe? E o que é mais grave,
Se o impeachment de Dilma foi um golpe, quem é que assumiu? Michel Temer. Qual foi o único ministro no STF colocado por Michel Temer? Meus senhores, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Portanto, para Lula, Alexandre de Moraes é um ministro inválido, nulo, no Supremo Tribunal Federal, porque oriundo de um presidente golpista. Logo, todas as decisões que lhe favoreceram, inclusive, seriam nulas. No meu ponto de vista, que é um ponto de vista estritamente jurídico, não houve golpe. O impeachment foi legítimo. Aliás, ele foi até magnânimo com a Dilma Rousseff quando deixou de condená-la na perda dos direitos políticos por 8 anos. Como disse o Lewandowski, vai que ela quer ser merendeira. Nós sabemos que ela quer ser muito mais. Mas o fato é que Michel Temer foi um presidente legítimo, Alexandre de Moraes é um ministro do Supremo Tribunal Federal legitimamente nomeado, mas Lula diz aqui que ele é fruto de um golpe. Portanto, se ele é fruto de um golpe, ou Lula pratica o crime de tentar destruir o Estado Democrático de Direito, ou Lula diz que todas as decisões, inclusive as que o beneficiaram, são nulas. Agora, Kobayashi, o presidente também aproveitou esse discurso para falar mais uma vez do impeachment da Dilma Rousseff, voltou a dizer que foi um golpe o que aconteceu aqui no Brasil em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma. Por que será essa insistência de Lula com o tema, né? Um tema que parecia até já superado, né? Faz 7 anos o impeachment, mas Lula volta a esse tema hoje. É interessante porque é um jogo de palavras importante, né, Vitor? Você fica o tempo todo atribuindo ao impeachment a condição de golpe, impeachment, golpe, para que isso vire um senso comum. Algumas pessoas dizem que uma mentira muitas vezes dita, ela pode se tornar verdade na cabeça de algumas pessoas. E essa correlação entre palavras talvez tenha alguma finalidade, tenha alguma intenção por trás disso. Talvez para daqui a algum tempo, no decorrer deste mandato, quando alguém vier com uma possibilidade de impeachment, já seja logo advertido por essa enganação, esse jogo de palavras, que seria, portanto, o impeachment um novo golpe. Então, tudo tem uma intenção. Na política, principalmente, né? As palavras não são inúteis, nem o silêncio é inútil, mas as palavras também não são inúteis. A gente sabe que tem uma finalidade, eu acredito que é para criar uma correlação entre impeachment e golpe, para que não haja ninguém ensaiando uma possibilidade de impeachment, caso o presidente Lula dê brecha para isso. E também acaba desviando um pouco o foco, né, Zé? A gente acaba voltando os olhos para o passado, né, para aquilo que já aconteceu e se desvia um pouco do que está acontecendo agora no presente e do que pode vir a acontecer no futuro também, né? Joga o debate público para um tema que, como eu falei antes, parecia superado, né, Zé? É uma fake news, né? Se fosse aí se prestar atenção aí os ministros do Supremo, podem bloquear a rede, fazer aquelas coisas de sempre, né? Essa história do nome aí foi uma saída de marketing do PT, que se viu acossado ali com várias irregularidades, comprovação de roubos, devolução de dinheiro, né? E aí saíram com essa história do golpe. Eu posso dizer aos senhores que vi no Congresso Nacional a cara de alívio dos petistas quando viram Dilma saindo do poder. A situação não estava boa. E não estava boa para o partido, não estava boa para a política, não estava boa para o país. O Brasil caminhava assim, a passos largos para o brejo. Esse negócio de nome, pouco me importa. Dilma tinha que sair, porque houve uma decisão do povo. Ali sim houve uma decisão total e o Congresso apenas apertou o dedo no plenário para votar ali pela saída de Dilma. Eu uma vez disse que as pedaladas fiscais não seriam suficientes para derrubar um presidente, para aprovar um impeachment, né? É verdade, eu mantenho isso. Mas eu digo o seguinte, qualquer que seja o nome, né? Ela foi cassada, a Dilma foi impeachmentada pelo conjunto da obra. E isso nos deixou uma lição que o Congresso Nacional não tem a coragem e a altivez para definir. É um tipo de saída sem precisar de inventar pedaladas fiscais. A Dilma precisava sair por qualquer nome. Ela não poderia continuar para o bem do nosso futuro, para o bem dos nossos filhos e nossos netos. O Brasil, repito, estava a passos largos caminhando para o brejo. O governo do presidente Michel Temer foi restaurador.
e rápido. Em 2 anos colocou o Brasil nos eixos, evitou aquela queda, uma queda livre que todo mundo via, e pouco me importa esse negócio de nome. Essa história de golpe foi inventado pelo PT. Veja bem, é uma frase da Dilma: um golpe não se faz só com baionetas e fuzis, mas para sustentar o golpe é preciso baionetas e fuzis. Sem a força não é possível dar um golpe, isso é evidente. Então não houve golpe. O que houve foi uma votação constitucional, todos os trâmites foram cumpridos, ela teve o direito de se defender politicamente e juridicamente. Houve um debate forte na sociedade e no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer, de um lado, conversando com lideranças políticas, tentando salvar o país, essa é a realidade. Do outro lado, Lula encastelado no hotel aqui, fazendo negociação, sem nenhuma participação oficial no governo, porque ele foi impedido de assumir a chefia de Casa Civil, né? Então, houve todo um processo político e jurídico. E a Dilma foi impeachmentada com base na Constituição, todos os artigos constitucionais. Então, esta história de colocar um nome foi uma saída ali para vender uma imagem. Mas eu vou repetir aqui, eu vi na cara de todos do Congresso Nacional o sentimento de alívio, tiraram um caminhão de cimento das costas quando finalmente terminou o governo Dilma. Era incômodo até para o PT. Você, Mota, que achou desse comentário de hoje do presidente Lula? Como o Zé Maria magistralmente descreveu, né? Todo o processo de impeachment é evidente, ele tem um componente jurídico e ele tem um componente político. Nesse caso, no impeachment da ex-presidenta Dilma, a desaprovação popular desempenhou um papel muito importante. Não é só o que a pessoa fez, né? Vamos lembrar o que o Zé Maria disse de uma forma espetacular. É o conjunto da obra. Isso gerou uma mobilização popular gigantesca pelo impeachment. Foi aí que o povo brasileiro, a sociedade, começou a descobrir o poder que ela tem de escrever a sua própria história. Milhares de pessoas foram às ruas pedir o impeachment em inúmeras manifestações. Eu me lembro da manifestação gigantesca que aconteceu aqui em Copacabana no dia da votação do impeachment. Ali o povo brasileiro começou a descobrir que o seu lugar é na rua, reivindicando os seus direitos, chamando os políticos à responsabilidade. Agora, eu queria só fazer uma observação que essa questão da narrativa, que às vezes parece uma coisa ridícula, né, é uma coisa muito séria. E a nossa sociedade precisa acordar para isso. Porque coisas sem pé nem cabeça, que são ditas assim, e você acha, todo mundo acha, né, a primeira vez que ouve, que são os maiores absurdos, essas coisas são repercutidas por boa parte da imprensa e depois acabam nos livros de história onde os nossos filhos vão estudar. Então, as futuras gerações vão, nesses livros, aprender essas coisas sem pé nem cabeça. Quem sabe, se já nesse momento já não estão sendo impressos livros de história que dizem que esse impeachment foi um golpe. Um país precisa ter um compromisso mínimo com a verdade. Não é possível que não existam homens e mulheres de bem em quantidade suficiente para evitar que essa adulteração da verdade se transforme na história oficial.